Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Grupo Educacional Faveni. No nosso encontro de hoje, vamos dar continuidade à disciplina de Historiografia Brasileira, com a aula Sujeitos no Imaginário Acadêmico. Aqui, nós estabelecemos alguns objetivos. Só lembrar que não necessariamente a gente trata primeiro, do segundo, do terceiro. Esses temas meio que vão atravessar, meio que vão percorrer a nossa discussão de hoje, tá? Meio que vai conduzir a nossa discussão. Às vezes a gente vai falar um pouquinho mais de um, outro um pouquinho mais de outro, tá? Uma coisa que eu posso já adiantar, a gente fala primeiro da questão da escravidão e depois da questão dos movimentos operários, da população de modo geral, tá bom? Mas, basicamente, os três objetivos para o nosso encontro de hoje. Conhecer a historiografia produzida nas décadas de 60 até 80, obviamente, é uma introdução a essa discussão. Aquilo que nós vamos dizer aqui não põe ponto final, não põe fim a essa discussão, é ao contrário, né? É o começo dessa abordagem, é o começo dessa discussão, tá? É para salientar alguns pequenos aspectos, né? A gente não vai querer aqui no encontro de hoje dar conta da historiografia aí 30 anos, né? 40 anos, se a gente pensar os anos 90. Então, a gente não vai fazer isso. Então, a gente vai fazer algumas pequenas observações, chamando um pouquinho a atenção e convidando vocês a ler algumas obras, tá bom? Segundo aspecto aqui, ó, entender a visão escravocrata e contrapor a visão abolicionista. Então, nós, no decorrer da história, tivemos alguns posicionamentos com relação à escravidão dentro da historiografia. Então, é pensar esses elementos, observar esses elementos. E, por fim, refletir sobre a produção de injustiças e desigualdades raciais presentes na historiografia brasileira, né? A historiografia é filha do seu próprio tempo. Então, em determinados momentos, vinculadas às questões do seu momento histórico, a gente pode ter esquecido alguns aspectos, ter sido, inclusive, preconceituoso com algumas questões, né? E a gente precisa sempre rever esse tipo de coisa, né? A gente tem que sempre superar esse tipo de problema, esse tipo de discussão. Então, com isso, pessoal, eu convido vocês a gente estudar junto hoje um tema. Não é tranquilo, tá? Mas eu tentei aqui, vinculado ao material didático nosso, né, um material de apoio, que indica que vocês leem com bastante calma. Eu vou tentar aqui explicar um pouco, né, tentar trazer as discussões que estão presentes neles, tá bom? Então, olha só. Visão de historiografia, mais ou menos geral, até chegando ali perto dos anos 60 e 70, tá? Brasil. A escravidão legou a ausência de cultura política. Então, olha só. Como a escravidão no Brasil foi muito forte, muito intensa, ela teria feito com que as pessoas, de um modo geral, da população, em especial aqueles descendentes de escravos, ou mesmo aqueles que foram escravos e acabaram sendo libertos, como se eles não tivessem cultura política. Não foi permitido o estudo, não foi permitido a prática, por exemplo, da democracia, não foi permitida a prática, por exemplo, do convívio social mais amplo, sendo suprimido por ideologias importadas, dando início ao movimento operário. Como se toda a experiência, tanto da escravidão quanto dos nossos trabalhadores, até ali o final do Império e começo da República, a gente não pudesse ter tido estudo, em uma grande parte inteira, mas mais ainda, ausência de cultura política. Alguém não vai entender meramente política só porque estudou política. A gente pode entender política olhando para o cotidiano. A gente pode perceber a nossa presença política nos organizando no cotidiano. É como se essas pessoas não tivessem feito isso. Ou que isso que elas fizeram não teria sido relevante porque não teriam tido cultura política. Tá? E o que a gente fez no lugar? Quando começou a industrialização efetivamente, a gente importou, sobretudo via a presença de imigrantes, ideologias e o próprio movimento operário. É como se o movimento operário ou a associação entre as pessoas e grupos no Brasil começasse meramente quando esses imigrantes vieram e trouxeram algumas ideologias, alguns movimentos, tá? E isso era a visão. E diferente da Europa, onde os costumes e as tradições são mais densas, haviam fecundado as lutas operárias há mais longo tempo. Então, essa era a comparação que se fazia. No Brasil, por conta da escravidão, a gente não tinha uma cultura política, a gente não teria uma cultura solidária e social, e na Europa, por conta do tempo, por conta de que lá você teria. Veja, já é uma visão tanto quanto distorcida, tá? Mas é uma visão, hoje, para nós, distorcida, mas é uma visão que se estabeleceu durante algum tempo. Olha só, como ficaria o povo nessa?
O povo brasileiro parecia emergir e tornar-se visível em algumas narrativas, mas em episódios isolados. Então, assim, a gente não trataria da nação, do povo, de um modo correto. A gente não abordaria a importância. Vocês vão lembrar que numa das nossas primeiras aulas, a gente falava assim, ó, a historiografia brasileira, por exemplo, do Império, vai falar do Império, não vai falar da população. Vai falar da presença da família dos Bragança, vai falar da presença dos imperadores, das suas ações, e eles são o centro da discussão. Não havia povo, não havia discussão sobre nação. E mesmo a discussão sobre nação, e mesmo quando havia discussão sobre o povo, estava muito mais vinculado aos interesses da monarquia, aos interesses do governo monárquico, do que necessariamente o entendimento, por exemplo, cultural e social dessa população. E aí esse povo, olha só, vai ser perplexo no episódio da Proclamação da República. É extremamente conhecido um trabalho chamado Os Bestializados, né, porque é uma expressão, se eu não me engano, do Machado de Assis, porque o que comprova que a Proclamação da República não foi um movimento social, foi um movimento de alguns grupos, tá, que conseguiram fazer frente ao governo monárquico. Mas não teve uma presença popular. A população, na maior parte das pessoas, assim, não sabia o que estava acontecendo. Houve um desfiles, né, sobretudo no dia, alguns desfiles de proteção, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Como se esse povo fosse impotente diante da exclusão política. Esse povo se olhava, ele era excluído, mas ele não tinha o que fazer. Ele não se movimentava. E ele seria, de um modo geral, esse povo, tendo visto as suas origens e a sua miscigenação, e racial, portanto, sem razão, e violento, agressivo, ao lidar com ações tidas como civilizadas. Vejam, é extremamente preconceituoso, né? Consequência, classes sociais indefinidas e uma nação que apaga os sujeitos e oculta conflitos. Esse é o cenário que a gente vê na grande parte da historiografia, até ali, nos anos 60, 70, tá? Vamos lembrar que o Capistrano de Abreu, por exemplo, vai falar do povo, os historiadores dos anos 30 vão, em alguma medida, falar, mas ainda muito vinculado a algumas pequenas análises, como nós complementamos na aula passada, né, como a gente disse na aula passada a respeito disso, tá? Então, olha só, agora a gente vai para o que vai acontecer nos anos 60 e 70, do ponto de vista ou da escravidão, dos grupos operários, da população como um todo, tá? Então, olha só, o que a gente identifica ali nos anos 60 e 70? Um avanço, mas um avanço com alguma limitação. Pessoal, isso não é uma crítica no sentido de descaracterizar, no sentido de desprestigiar, pelo contrário, esses trabalhos. Pelo contrário, foram eles que nos legaram novos olhares e que permitem os olhares atuais. Tá? A diferença é que nosso esforço é de identificação, nosso esforço é de análise, e de crítica no sentido de distinção, de debate, de olhar, aprender e ver coisas que devem ser superadas. Tá? Então, olha só. Nos anos 60 e 70, havia o paradigma da ausência, em especial sobre os trabalhadores, dando-se mais atenção ao Estado, que ocupa lacunas sociais. Então, olha só, nos anos 60 e 70 vai ter um olhar muito grande sobre a presença do Estado. Não é à toa, né? É o momento da ditadura militar, é o momento do governo militar, né? Então, muitos desses trabalhos, eles vão olhar para a história brasileira e vai procurar o Estado. Tá? Vai procurar o que o Estado fazia e como ele lidava com os trabalhadores, por exemplo. Vai procurar o Estado e como ele lidava com a escravidão, com os descendentes da escravidão. Tá? Então, paradigma da ausência. Ausência no sentido de não citar, de não tratar, de não utilizar como foco, como elemento e como objeto de pesquisa. Essa ideia de que havia uma ausência, os historiadores dos anos 60 e 70 vão recuperar de um outro intelectual chamado Joaquim Nabuco, em um livro especial chamado O Abolicionismo, de 1883, que entendia que os escravos haviam delegado aos abolicionistas a missão de libertá-los. O próprio Joaquim Nabuco, ele também negro, descendente de escravos, né? Ele escreveu esse texto e ele vai dizer, ó, os escravos não tinham condições intelectuais, não de inteligência, tá? Eles não tinham sido educados, eles não tinham passado por essa experiência. E eles, então, teriam delegado, né, aos abolicionistas, brancos ou não, a condição de libertá-los. Portanto, não havia uma presença deles. Eles confiavam nesses abolicionistas. Veja, essa é a ideia da ausência.
Eles não estão ali, então é o Estado que tem que fazer. A escravidão, então, nesse sentido, nesse olhar, nos lega um povo, mas fraco e oprimido. Nos legou um povo brasileiro? Legou. Somos um povo brasileiro? Somos uma nação? Somos uma nação fraca. Por quê? Porque historicamente não lidou com política, historicamente não lidou com democracia, historicamente não lidou com a questão republicana. E, portanto, esse povo de origem escravocrata, os pobres, sem condições de articulação política, como se eles não pudessem se organizar politicamente, como se eles não oferecessem resistência. Esse era o olhar. Essa é a percepção. E eles vão tirar da onde isso? De um abolicionista que viveu o fim da escravidão, né? O auge da escravidão, no sentido da maior quantidade de pessoas e tudo mais, ele não viveu, mas ele viveu o debate para a abolição, que é o Joaquim Nabuco, que é um livro interessantíssimo, eu até trago ele aqui para vocês, nós temos na nossa biblioteca virtual, tá? Se vocês tiverem interesse, é um excelente livro para ler, e leia com esses olhares que nós estamos aqui trazendo, né? Que enriquece a nossa leitura, tá? Então fica a dica, se vocês tiverem interesse, é um abolicionista, é um livro importante que marcou historiografia, tá? Olha só, o Nabucco enfatiza a exploração da escravidão, isso é importante. Lembra que a gente estava aqui na nossa função de distinguir? Ele enfatiza. É uma escravidão e é uma exploração. E entende que os escravos, expropriados de tudo, olha só, por isso que eles não conseguiam se organizar. Veja, esse olhar hoje está superado, tá? Talvez fosse uma justificativa por como as coisas aconteceram, mas eles estavam expropriados de tudo, mas eles ainda tinham outros elementos, existiam. Hoje a gente tem pesquisas que mostram as suas resistências. Mas no olhar do Nabucco, eles expropriados de tudo, vítimas, portanto, não estavam despreparados para o exercício e a luta pela liberdade. Eles estavam despreparados, eles não tinham meios, eles não tinham por onde. Essa é um pouco a luta. Contrapunha-se, então, a visão de que o Brasil, Nabucco contrapunha a visão de que o Brasil, que no Brasil a escravidão era caracterizada pela moderação e doçura com que os senhores tratavam os escravos, né? De que se tem revestido sempre a abordagem apresentada, por exemplo, por José de Alencar, que é também um intelectual extremamente importante. Iracema, por exemplo, eu acho um livro maravilhoso, mas a gente não pode desconsiderar que José de Alencar era um escravocrata. Né? Então, veja, o Joaquim Nabuco, a importância dele, a importância que ele vai legar para os historiadores dos anos 70, é a identificação da escravidão enquanto exploração, enquanto abuso, enquanto violência, tá? E que eles não tinham condições de lutar, então eles necessitaram de um apoio dos abolicionistas. Já um outro grupo, e isso é interessante, porque você vê que há um debate, como José de Alencar, defendia outros elementos. Olha só o que nós trazemos aqui. José de Alencar, portanto, vai defender que a liberdade dos escravos, olha só, deveria resultar da iniciativa particular dos senhores, e não do poder público. Veja, a escravidão, o fim dela não deveria ser uma lei, deveria ser um processo para ele. E esse processo deveria ser centralizado na figura do senhor. Por quê? Porque não esqueçam, ele é um escravocrata, né? Ele é um senhor intelectual, tudo, de Fortaleza, ali no Ceará, na região do Ceará, extremamente importante, mas ele também tinha escravos, ele também defendia a particularidade da posse dos escravos. Por que deveria ser uma iniciativa particular? Porque os escravos é uma propriedade. No fundo, ele está defendendo, olha, o senhor escravo investiu nisso, ele não pode ficar sem. Veja, duas visões distintas. A historiografia não vai utilizar de Alencar, a historiografia vai utilizar do Nabucco. Observação, porém. Olha só a ponderação que a gente precisa fazer. Nos dois casos, tanto de Nabucco quanto de José de Alencar, o povo e os trabalhadores escravos são colocados à margem do processo de libertação e construção social. Ninguém pergunta para eles o que eles querem. Não há participação deles. Um vai dizer, como eles são propriedade, é o senhor que vai ter que conduzir esse processo. E não também o governo. E o Nabucco vai dizer, olha, eles não têm condição, não tinham condições de lutar, não tinham estruturas para tal, então eles precisaram dos abolicionistas. Entregar essa função.
Nos dois casos, a presença e a vontade do povo não se fazia presente. O que eles diziam? O que eles queriam? Veja, é a ausência da não participação, tá? E esse é um elemento que é importante a gente identificar, porque ele vai nos ajudar a pensar. Olha só, aqui então eu trago um panorama dessa historiografia dos anos 60 e 70 para a gente pensar. Então, eles avançam nos aspectos, mas não conseguem avançar nos outros. Olha só que interessante. A historiografia dos anos 60 e 70 vai se utilizar dessa formulação próxima de Nabucco para a desconstrução necessária do mito da democracia racial. Olha só, o que tinha acontecido 30 anos antes? O livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, onde ele defendia que havia no Brasil, que se chegou a desenvolver no Brasil, uma espécie de democracia racial, né? Que havia ali uma convivência pacífica, mais ou menos harmônica, que não era assim tão agressivo. O que os historiadores vão fazer? Eles vão usar Nabucco como exemplo, vão dizer, não, é uma exploração, é desumano o que aconteceu, né? Ela vai legar uma sociedade injusta. Então, eles vão negar o mito da democracia racial, diferenciando-se, por exemplo, de Gilberto Freire, que chegou a defender o idílico cenário da democracia racial brasileira. Idílico aqui de Éden mesmo, no sentido, olha que paraíso que nós criamos. Quando, no fundo, isso tudo era uma exploração. Isso tudo era violência. É morte. É castigo físico. Ao contrário da historiografia do período, apresentou evidências sobre o preconceito racial. Eles vão negar, então, portanto, aquela do Gilberto Freire, e vão apresentar, ó, há um preconceito racial, sim, principalmente abordando que a não segregação oficial não impedia a segregação de fato. Veja, o Brasil não viveu, como, por exemplo, os Estados Unidos, como, por exemplo, a África do Sul, o apartheid, propriamente dito, né? O lugar onde só podem viver negros, o lugar onde só podem viver brancos, por exemplo, separação nos ônibus públicos, né? O lugar onde sentam os negros, o lugar onde sentam os brancos, banheiros, né, e tudo mais. Nós não vivemos isso. Mas é interessante porque esses historiadores dos anos 70 vão dizer, ó, por mais que ele não tenha a segregação oficial no sentido da lei, há uma segregação de fato. Há bairros onde moram os pobres, há bairros onde moram os escravos, há bairros enormemente distantes e desprovidos de estrutura, tá? Não impedir, então, a segregação de fato, porque isso que é o que importa, né? Porque você realmente faz isso, independente se tem uma lei ou não. A sociedade se organiza assim, independente se tem uma lei ou não, e isso gera violência, isso gera discriminação, isso gera um conjunto de problemas. Então, não impedir a segregação de fato da população negra do país, permanecendo excluídos e sem grandes chances de ascensão social. Né? Sem grandes chances de ascensão social. Mantendo aquele lugar onde de delegação de poder, de delegação de organização. Certo? Pessoal, entre esses autores e livros dos anos 60 e 70, eu gostaria de indicar essa maravilhosa historiadora chamada Emília Viotti da Costa, tá? Eu li na graduação também da Senzala Colônia, tá? Ela tem um conjunto de contrapontos, por exemplo, com o Gilberto Freire, ela avança em alguns elementos, sobretudo nessa ideia de exploração da escravidão como um legado de violência, né? de separação, de segregação. Muito interessante, e tem um outro livro onde ela vai abordar de forma mais específica a abolição propriamente dito, né? E é interessante, por exemplo, nessa capa bastante histórica, ali é a abolição como se fosse uma pedra difícil de mover, difícil de movimentar, alguns tentando empurrar ela para outro lugar, outros olhando de longe, torcendo para que caia, né? Então você vê um pouco o cenário. Isso provavelmente uma charge do período das discussões do final do século XIX sobre a abolição propriamente dita, tá? Então, olha só, nos anos 60 e 70, buscou-se, então, a reinterpretação dos sentidos e modos do funcionamento da escravidão brasileira. Isso é importante. Vão ressignificar a reinterpretação, vão reinterpretar os sentidos da escravidão.
Por isso, uma revisão dos textos abolicionistas. Eles vão, então, não vão ficar com essa questão da democracia racial, não, eles vão, ok, vamos olhar para os abolicionistas lá do século XIX escreveram, vamos retomar essas leituras. E dos viajantes do final do século XIX, né? Como a gente sabe, um conjunto de viajantes vieram ao Brasil, e eles também vão produzir impressões, anotações, análises sobre o Brasil. Evidentemente que a gente usa isso como fonte e não como verdade, tá? O próprio texto dos abolicionistas é uma fonte, não necessariamente uma verdade. Mas a ideia de que vamos revisitar e construir os novos sentidos. Vamos ter uma reinterpretação. É isso que o historiador faz. Ele reinterpreta o passado. Ele estuda o passado. Ele busca brechas, e nessas brechas, novos entendimentos. A gente tenta completar aquilo que não foi estudado. A gente tenta completar aquilo que não foi dito, tentando ampliar, melhorar as nossas lentes na hora de entender e falar sobre o passado. Surge um problema também de análise que a gente precisa entender aqui e comentar. Ao entender que os escravos acabaram perdendo sua herança cultural, porque a gente vai ver, eles não vão falar muito de cultura, eles não vão falar muito de tradição, eles não vão falar muito do pertencimento cultural no sentido da forma de ser desses grupos, tá? Eles vão perder um pouco isso, eles não vão falar de herança cultural. E tinha uma espécie de patologia social, uma espécie de não conseguir lidar com a sociedade, tá? Causados pelo cativeiro. Então, exatamente porque a experiência do cativeiro fez com que eles não conseguissem organizar, né? Eles, pelo menos, é o entendimento. Acabaram por desqualificar os escravos como sujeitos possíveis de sua própria história. Nessa reinterpretação, fala-se da violência. Fala que não há uma democracia social, mas também não traz a figura desses personagens. Não traz as pessoas para a presença da história. Negação, portanto, da luta da classe trabalhadora como um todo. Eles vão continuar falando da relação entre Estado e o conjunto das decisões tomadas. Vão continuar falando do Estado e o conjunto dos problemas que advêm do sentido e da estruturação da escravidão, mas não traz o povo e as pessoas para o seu debate. Isso nós vamos fazer depois, tá? Agora a gente começa a ver isso a partir das discussões da bibliografia, da historiografia dos anos 80. Tá? Percebam que aqui é interessante. Não há uma negação nossa. Pelo contrário, leiam, mas a gente precisa identificar as ponderações e avançar. Né? A partir daquele legado que nós temos e avançar, melhorar. Tá? E é isso que nós tentamos fazer dentro da história. Tá? Olha só, aí a gente chega nos anos 80, falando dos anos 60, dos anos 70, agora a gente chega nos anos 80. Historiografia brasileira nos anos 80. Olha só, tendo em vista já um processo que caminhava no sentido da redemocratização do país, do fim do regime militar, você tem novas abordagens. Não só porque houve um enfrentamento durante o regime militar, e a experiência com o regime militar vai também impactar os estudos, mas como a busca por novos olhares desse passado. Então, olha só, necessidade de trazer e abordar a participação efetiva dos escravos. Se os outros já falaram do ponto de vista das estruturas, agora vai começar a falar dos escravos, propriamente ditos. E das classes das trabalhadoras, dos operários, desdobrando das mulheres, das crianças, para o centro do debate historiográfico. O que os anos 80 vai fazer é a tentativa de uma experiência de, sim, vamos falar das estruturas, vamos falar dos poderes, mas vamos falar dessas pessoas. Vamos olhar para a experiência das pessoas. Vamos olhar para a cultura. Tá? Modificar, portanto, as fontes históricas utilizadas pela historiografia. Para eu fazer um novo olhar, eu tenho que voltar para aquilo que foi dito, mas eu tenho que olhar de uma outra forma. Olhar de uma outra forma é tentar encontrar novas fontes. Né? Tem uma expressão na historiografia que é assim, você, por exemplo, vai pegar um carpete, né? Se você passa a mão no carpete no sentido do pelo, você vai alisando. Se você fizer a contrapelo, o pelo vai espirrar, o pelo vai saltar e vai soltar um conjunto de poeira, sujeira que estava ali impregnada nele. É um pouco esse movimento. Fazer o contrapelo, para ver se essa documentação surgem coisas novas. Olhar com outros olhares. Evidentemente que no primeiro momento suja, mas depois a gente limpa e reorganiza novamente. Essa é a função do historiador. Modificando as fontes históricas utilizadas
pela historiografia. E aí também um conjunto de outros trabalhos, as escolas dos análises, na Europa, né, mais vinculado aos textos e às experiências culturais, mas no caso do Brasil, sobretudo nos anos 80, a percepção do que eles chamaram de costumes em comuns. O que essas pessoas faziam? Como essas pessoas viviam? Sejam elas trabalhadores, mulheres, crianças, ou mesmo os escravos, os índios. Tá? É verdade que as discussões sobre os índios vão ser um pouquinho depois, né? Mais no começo dos anos 2000. No final dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas a ideia desses costumes em comum, como que essas pessoas viviam? Como elas se associavam? Né? No Brasil, a ideia de sindicato, a ideia de participação já estava posta há algum tempo. Como que era isso? Como era esse processo? Né? Então, a percepção dos costumes em comuns que fortaleceu os laços de identidade e pertencimento a grupos de escravos e trabalhadores. Quais eram os laços de pertencimento desses grupos? Como eles se uniam? Como eles se defendiam? Esse é um lugar extremamente importante. Isso todos eles vão trazer do que ficou conhecido como história social inglesa, sobretudo dos anos 60, tá? E a principal referência é o E.P. Thompson, um autor extremamente importante, tá? Também convido vocês a lerem. Em diversos textos sobre a cultura dos trabalhadores ingleses, né? Em especial o livro Costumes em Comum, da onde veio a terminologia, tá? O que vai acontecer então no Brasil nos anos 80? Observar, vinculado a essa experiência, a experiência dos trabalhadores escravos e as arenas de luta no processo de escravidão e abolição. Como esses escravos, como esses trabalhadores lidaram com a opressão, lidaram com as questões, como eles se associavam, como eles viviam, como eles faziam festas, como eles se associavam. Portanto, nesse movimento, valorizar o quê? Por exemplo, no caso da escravidão, a visão dos escravos e de seus descendentes sobre esse processo, sobre a escravidão. Por enquanto eram os intelectuais dizendo sobre a escravidão. Agora é o contrário. O que essas pessoas têm a nos dizer? O que os descendentes, o que os próprios escravos fizeram? O que eles diziam sobre o processo de escravidão? Tá? Veja, é uma mudança de olhar, nesse sentido, uma mudança de paradigma, né? Então, passam a estudar os significados sociais, que são historicamente construídos e podem variar bastante em função do tempo e lugar, o que pareciam mais cruciais no Brasil da segunda metade do século XIX. Ou seja, o que eles estavam debatendo lá? A gente está falando do senhor, do Estado, dos abolicionistas, mas o que essas pessoas estavam realmente lidando no século XIX? Olha só, era uma questão da compra e venda de escravos, do castigo físico, da ideologia e prática da alforria e do direito à organização das famílias e comunidades escravas. Aspectos que passaram a construir, veja, uma mudança radical na temática, né? Aspectos que passaram a construir o estoque comum dos estudos sobre a escravidão à época. Mudou-se o olhar, mudou-se a forma de pensar e de organizar. Vão surgir, portanto, novos problemas de investigação. Tá? A ação sobre o Estado Imperial, ao mesmo tempo, a ação sobre como o Estado Imperial, ao mesmo tempo que mantinha a escravidão, né, cria meio para que os escravos libertos pudessem lutar por seus próprios objetivos. Veja, lei do sexagenário, veio lei do ventre livre. Então, vai surgir uma legislação que vai permitir a alforria, vai permitir um pouquinho de liberdade. Como que se dá isso? Como que esses elementos podem ser entendidos ou não como conquista? Como que os escravos vão lidar com isso? Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que havia várias associações de escravos, de ex-escravos, que se organizavam e tentavam levantar fundos, vendiam produtos, cada um contribuía um pouquinho, que hoje a gente vai chamar em algumas regiões de vaquinha, de coisas assim, né, de consórcio, cada um dá um pouquinho e de repente conseguia a alforria de alguém. Tá? Veja, quer mais associação, quer mais pertencimento, quer mais luta do que isso. E por um certo tempo, nossa historiografia não olhou para isso. Focalizar, por exemplo, estratégias de atuação dos trabalhadores negros e de suas experiências. Percepção e ação política desses grupos. Exemplo, domínio dos senhores, domínio da lei. Por exemplo, alguns estudos, por exemplo, vão trazer que os escravos começam a usar a lei a seus favores.
ventre livre, os sexagenários começam a usar a lei, entram, portanto, em processos judiciais buscando a alforria. Quer mais luta do que isso? Quer mais tomar a direção do embate do que isso? O que vai acontecer nesse processo? Sentidos e legados africanos, é uma verdadeira descoberta da África. É a partir desse momento, dessa experiência dos anos 80, que, por exemplo, nos cursos de História, você vai surgir a disciplina História da África. Tá? Olha só, trago aqui para vocês dois exemplos de livros que são desse período e que estão vinculados a essa busca. Um clássico já, Robert Zene, né, Na Senzala uma Flor, onde ele vai falar da organização das famílias. A gente, por exemplo, pouco se discutir isso, mas em muitos lugares, exatamente para os escravos não fugirem, permitiu-se que eles se organizassem em famílias. Então, a ideia de uma casa mesmo, olha aqui, que é uma casinha onde a família escrava mora, do lado tem outro, havia um convívio familiar. Então, portanto, fugir um significava que os outros poderiam sofrer. Um conjunto de relações aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, Na Senzala uma Flor é uma expressão, porque nesse sentido havia aqui um convívio familiar, portanto havia cultura. E nesse convívio familiar se permitia, se transmitia tradições africanas, religiosidade africana. Tá? É um belíssimo livro, poético, muito bem escrito. Um dos livros mais importantes e mais relevantes e mais gostosos de ler, assim, sobre o tema que eu já li. Tá? Ao lado tem um livro também muito conhecido, muito importante, chamado Entre a Mão e os Anéis, da professora Joseli Maria Nunes Mendonça, professora que eu tive a honra e o prazer de ser aluno dela, tá? E onde ela também vai trabalhar um pouco essa questão de como, não só esses grupos, mas como eles utilizaram a lei, em especial a lei do sexagenário, na luta e na organização do enfrentamento da escravidão. Ou seja, vamos utilizar a lei. Veja, um outro nível de debate que a historiografia não viu. E é interessante, eles vão usar o quê, sobretudo? Processos judiciais. Para decifrar, para entender como essas pessoas faziam, né? Evitar compras. Tem alguns casos que a gente já tem hoje documentado que eles compravam o escravo para depois dar alforria. O escravo estava lá, tal, mas ele comprava um escravo. E até o senhor, quanto o senhor quer pelo escravo? Pagava o escravo para daí dar alforria para ele. Vejam, eram artifícios, eram estruturas sendo construídas na busca pela libertação dos escravos. Luta que às vezes não é dito. O sofrimento, a mesma ideia do quilombo, a resistência, fugir e resistir. Veja, cada um são uma situação mais específica, mas a ideia é de olhar para tudo isso enquanto uma experiência histórica. É de olhar para tudo isso como uma experiência relevante sobre o passado. E são novos olhares. Hoje em dia já se avançou também nessas discussões, né? Tem mais textos sobre quilombos, sobre a cultura dos quilombos, sobre os desdobramentos dos quilombos, né? E de como essas pessoas acabaram, de alguma forma, resistindo a esse processo. E resistindo até hoje, né? Avançando, pessoal. Então, olha só. Há um paralelo a esse movimento dos estudos da escravidão. Junto nos anos 80, com os estudos da escravidão, essas mudanças que nós identificamos, há também uma nova abordagem, há também um novo olhar sobre os estudos dos trabalhadores e sujeitos imaginários acadêmicos, né? Muito próximo aos estudos da escravidão. Então, do mesmo jeito que você estava reutilizando algumas fontes, buscando fontes novas para entender a escravidão, você vai fazer isso, por exemplo, com o movimento operário, com os trabalhadores, com grupos de imigrantes, né? Muitos historiadores vão, por exemplo, estudar a migração italiana, a migração portuguesa, a migração alemã no Brasil. Por quê? Porque são pessoas que vão chegando e que vão trazendo cultura. É uma forma de mostrar como a gente... Por exemplo, se a gente imaginar uma cidade, por exemplo, como Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo as capitais do Nordeste, o Sul, é uma presença intensa de grupos migratórios. O Brasil é formado por esses grupos migratórios. A migração forçada da escravidão, mas essas outras migrações também. E até hoje, se a gente olhar, há um contingente grande de imigrantes que vem tentar a vida no Brasil.
Do mesmo jeito que brasileiros vão tentar a vida, às vezes, fora do Brasil. Mas a gente precisa entender, são pessoas vivendo e trazendo cultura, trazendo experiências, intensificando o caldo cultural brasileiro. Vão fazer parte das nossas festas, mas vão também fazer parte das nossas explorações, né? Vão pertencer aos mundos e à realidade brasileira como um todo, tá? Então, olha só, caracterizando nesse sentido também uma mudança no paradigma, no entendimento das classes operárias, escravos, não escravos, pobres, né, dos trabalhadores, como, de modo geral, como sujeitos da história, ou seja, eles vão trazer a ideia. Isso a gente defende hoje, por exemplo, na nossa legislação educacional. Né? Por que a gente vai ensinar história numa escola? Porque essa criança sabe que ela tem história, que ela tem um legado histórico, que a humanidade levou coisas para ela, e que ela, portanto, é um ser importante para a história. Ela faz parte da história. Ela vai viver uma história. Ela é oriunda de famílias que possuem história. Né? Então, esse movimento começa aí nesses estudos dos anos 80, com os sujeitos da história, mostrando suas dinâmicas próprias, seus sujeitos políticos de ação e lutas. Não à toa, no final dos anos 70, no começo dos anos 80, um conjunto de greves que vai mudar muita coisa no Brasil do ponto de vista do trabalho, da organização do trabalho, da organização política. E aí trago uma frase que está no nosso texto, né? Então, esses textos vão tentar captar nas experiências dos dominados a inteligibilidade de suas práticas, ou seja, na condição de operário, de explorado, assim, quais são suas práticas? O que eles pensam? O que eles fazem? Tá? Vamos avançar. A gente já está, em alguma medida, caminhando para o fim de nosso encontro, tá? A classe operária, então, seu lugar na sociedade aparecia nos outros textos, né, anteriormente, de forma muito pálida, ou com formas generalizadas, como a gente viu, de povo e nação, como sujeito incapazes, dependente do Estado, etc. Mesmo, por exemplo, se a gente olhar o Getúlio Vargas, ali nos anos 30, 40, um olhar assim, ele era o grande pai dos trabalhadores, mas como se os trabalhadores não tivessem eles mesmos se organizado, eles mesmos tendo experiências e tudo mais, tá? Mesmo após 1950, com o Juscelino, com projetos desenvolvimentistas, a imagem dos trabalhadores não ganhava relevo, sendo em grande parte agregados ou vítimas de uma modernização incompleta, ou seja, sempre explorados, eles não conseguiam participar efetivamente da nossa organização social. Mais ou menos o que acontecia com os escravos, mas também com a população mais pobre e trabalhadora, né? Ampliando um pouquinho esse espectro. Né? Novamente, a historiografia até os anos 80 denunciava as condições. Eles estão explorados, olha só a condição dele. Mas eram excluídos como sujeitos históricos. Eles não ganhavam relevo nessas obras. Eles não ganhavam espaço, voz nessas obras. Tá? A gente faz assim, parece uma crítica muito ácida, não, mas é apenas para a gente perceber uma mudança. Os outros textos nos ajudaram, por quê? Porque bota o dedo na ferida. Talvez tenha sido até mais corajoso, né? Botou o dedo na ferida em determinados momentos históricos. São sendo explorados. Tá? Mas o nosso agora, a partir dos anos 80, há uma nova reformulação e há uma nova abordagem a respeito desse passado. Tá? Olha só. Nos anos 1960 e 1970, o período do governo militar vai trazer a discussão sobre as classes trabalhadoras. O período militar vai trazer a discussão não só sobre a classe trabalhadora, mas um conjunto de temas, as associações, os partidos políticos, em especial a organização dos sindicatos. Vamos lembrar os sindicatos, muitos perseguidos, continuando em segundo plano a classe trabalhadora em si. Mais uma vez, sem a percepção dos sujeitos. Eles estavam lidando com outro problema. Eles estavam lidando com um problema maior, eles estavam lidando com uma ditadura militar. Então, a forma de lidar com isso não é necessariamente olhar para a pessoa, é sim olhar para formas gerais, olhar para as estruturas. É um outro momento histórico. Cobrar deles determinadas estruturas pode ser equivocado, talvez seja mais importante tentar entender como eles fizeram e por que eles fizeram. Tá? Agora, a partir dos anos 80, influenciados pelos conjuntos de greves a partir de 1978 no ABC, vai surpreender e impactar no mundo acadêmico. Né? Esse movimento operário bastante pungente, que para realmente o Brasil em determinados momentos, isso vai impactar a academia. Agora, não, a gente precisa estudar esse tipo de movimento. Olha o poder que tem esse tipo de movimento. Como historicamente isso se constituiu, estimulando pesquisas e novos olhares
para com os trabalhadores, modificando a imagem de atrofia e passividade. A população brasileira nunca foi, né, passiva, ela sempre foi violentada, sempre foi subjugada, ela sempre foi dominada, controlada. Né? Porque é muito fácil você falar que ela era passiva, então meio que justificava ser dominada, ser explorada. Né? Então, é um lugar muito dominante. Né? Então, a gente precisa, às vezes, pensar um pouquinho diferente. Surgindo 3 vertentes nas pesquisas, então, a partir desse novo olhar dos anos 80. Primeiro, movimento operário na Primeira República. Talvez os que mais trabalhos tenham surgido, né, nesse período. Também muito importante, porque vai revelar um conjunto de práticas sociais que a gente não tinha relevo, né, que a gente não tinha percepção. Interpretação do populismo, né, tão presente na nossa história republicana, não confundir. Hoje a gente tem uma forma mais ampla do populismo, talvez até errada de utilização, mas o populismo propriamente dito, né, quando a gente diz populismo, a gente está falando basicamente de Getúlio Vargas, né, talvez seja um exemplo mais bem condizente com isso. Tá? E, por fim, o alargamento da abordagem do trabalhador, não só como agente histórico, mas em estudos mais culturais, como, por exemplo, agrupamentos, sua vida dentro e fora das fábricas, lazer cotidiano, educação, habitação, etc. Tá? Então, com isso, modificando a historiografia brasileira, novas fontes, documentação de sindicatos, processos jurídicos, jornais, etc. Períodos, a percepção da história em momentos distintos, com novas cronologias e subdivisões. Isso é extremamente interessante de a gente comentar. Na medida que a gente vai produzindo e estudando mais, a gente vai ver que aquele bloco, né, os anos 30, de repente você tem que dividir em 2, em 3. Por quê? Porque as experiências e a forma como aquilo aconteceu, de repente não dá mais conta. A gente precisa de uma outra cronologia, uma outra subdivisão dos acontecimentos, uma nova forma de interpretar e encadear esses movimentos, porque o próprio estudo nos levou a isso. Né? E novas abordagens, discussões sobre práticas associativas, sociabilidade, solidariedade, lutas, participação de mulheres, etc. Principal, buscando colocar os trabalhadores e escravos como sujeitos da história, como participantes efetivos da história, com lutas e resistências. Né? E o principal de tudo isso, aos poucos, a historiografia brasileira vai entendendo, habilitando, estudando os trabalhadores e escravos como sujeitos da história, como participantes, como peça-chave, não só mais líderes e datas e nomes e grandes personagens, mas o povo, os trabalhadores, a população, como sujeitos da sua própria história, como participantes efetivos da história, com lutas e resistências que reverberam até os nossos dias. Né? Isso é interessante. Ao a gente trazer esses sujeitos da história para a história, a gente percebe lutas, resistências, valores, um conjunto rico de cultura, né? Que nos ajuda a entender e interpretar melhor a história. Tá? Finalizando, pessoal, indico sobre essa temática do trabalhador 2 livros, do mesmo autor, também relevante, Sidney Chalhoub. Esse livro, Trabalho, Lar e Botequim, vai falar um pouco mais desse cotidiano do trabalho, dessa relação cultural, de pertencimento, de relação entre os trabalhadores dentro e fora das fábricas. Um belíssimo trabalho. E um outro também dele, né, do mesmo historiador, Cidade Febril, onde ele vai misturar um pouco essa vida cotidiana das cidades com também entre os cortiços, mas vai vincular as epidemias que você vai ter no final do século XIX e no século XX. Né? Em especial, eu acredito, se minha memória aqui não falha, a revolta da vacina entre elas. Tá? Né? As febres de varíola e tudo mais que vão acabar acontecendo. Né? Uma nova reinterpretação disso tudo. Certo, pessoal? Com isso, a gente chega mais ao final de mais um encontro. Agradeço, bons estudos, até mais.